irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa transbordar os nossos corações. E hoje nós vamos partilhar a vida de um grande homem, santo e mártir da igreja, São Sebastião. Irmãos, que homem, né, que soube ali viver a sua vida, testemunhando o reino de Deus, convertendo vários e vários corações. São Sebastião que viveu numa época onde a igreja era severamente perseguida pelo Império Romano, né? Vários cristãos derramavam o seu sangue pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim não foi diferente com São Sebastião. Ele que nasceu em Narbonne, tinha ali seus pais oriundos de Milão, né, na Itália, e desde muito cedo, desde muito novo, ele já exalava grande zelo, generosidade, enfim, e um grande destaque em tudo que ele fazia. Logo ele foi batizado e, como eu disse, ele se destacava em tudo o que ele fazia. No entanto, que ele se ingressou para o Império Romano e não demorou muito, meu irmão, minha irmã, para que ele se tornasse ali o primeiro capitão da guarda do Império. E ele exalava ali uma saúde inquestionável, meu irmão. Mas não somente a saúde física, mas a saúde de mente e principalmente a alma de São Sebastião, né? Ou seja, a intimidade que ele tinha, a proximidade que ele tinha com o Espírito Santo, a abertura que ele tinha, né? Era algo que de fato fazia com que ele se destacasse. E ele tinha isso no coração dele, que não era pelas forças dele, mas era pela força do Espírito que ali habitava nele. E, no entanto, ele se destacava. Mas, meu irmão, minha irmã, é um ponto importante a gente destacar que ele usou desse serviço dele no Império para anunciar o reino de Deus, né? Como eu disse, o Império perseguia a igreja severamente e prendia vários e vários cristãos. Irmãos, como foi importante a vida de São Sebastião nesse tempo para que cuidasse desses cristãos e para que o impulsionassem também a não desistir da fé. Pensam só, meus irmãos, minha irmã, hoje no mundo que nós vivemos hoje, no nosso tempo, o quão é difícil ser cristão. E por muito menos nós vemos quantas pessoas negarem a fé, desistirem de Jesus Cristo. Imagina só no tempo de São Sebastião, no qual as pessoas eram presas, no qual as pessoas não poderiam anunciar, não poderiam se declarar cristãs, que eram perseguidas, eram presas, eram mortas. E mesmo assim essas pessoas, elas não desistiam, porque elas sabiam que a alegria maior estava em Deus. E São Sebastião, como eu disse, teve ali o seu papel muito importante no zelo dessas pessoas, no cuidado com essas pessoas, em não fazer essas pessoas desistirem. Porém, meu irmão, minha irmã, naquele tempo ele não poderia fazer isso de uma forma explícita, no qual o Império, né, pudesse descobrir que ele era cristão. Porém, ele não fazia isso não porque ele não tinha coragem de dizer ser cristão, mas pelo fato de cuidar daqueles cristãos que eram presos. Olha só o zelo de São Sebastião, meus irmãos, o cuidado que ele tinha com a igreja de Deus, daqueles cristãos que eram severamente perseguidos. E assim por muito tempo, São Sebastião deu ânimo àquelas pessoas. São Sebastião, de fato, acrescentou muito na vida daquelas pessoas. Porém, um apóstata da fé o denunciou ao imperador Diocleciano. E após o imperador saber que São Sebastião se declarava cristão, ele foi preso. Ou seja, imediatamente mandaram prender São Sebastião. E não parou aí, meu irmão, minha irmã. Eles mandaram também que o prendesse um tronco de uma árvore e o matasse à base de flechadas. Por isso que nós vemos, né, as imagens com São Sebastião amarrado em um tronco cheio de flechas. Mas São Sebastião não morreu naquele momento. Ele foi cuidado e
após ali se recuperar das feridas, enfim, ele teve mais um papel importante com seu testemunho, convertendo vários e vários corações. Olha só, meus irmãos, neste tempo de hoje, quantas vezes nós pensamos em desistir por tão pouco? E São Sebastião, mesmo derramando seu sangue, sabendo que poderia morrer a qualquer momento, ele não renunciou à sua fé. Isso só pode ser obra do Espírito Santo, no qual ele dava abertura para que pudesse agir nele, porque ele sabia que não era ele, mas ele tinha certeza que era o Espírito que fazia ele ir além, que dava força para que ele pudesse de fato anunciar o reino de Deus naquele tempo que era tão difícil, que não se poderia anunciar o reino de Deus. Não poderia, meu irmão. E hoje, quantas vezes nós damos desculpas, nós nos desviamos para que nós não nos coloquemos a serviço. E São Sebastião ali, vamos dizer, no meio da cova dos leões, né? Porque ele trabalhava, ele prestava serviço para o império, e o império que perseguia os cristãos, mas ele fazia do trabalho dele uma forma de evangelizar, de uma forma de testemunhar a Deus. De fato que nós possamos ter essa ousadia, mas que nós possamos primeiramente esvaziar-nos de nós e pedir que o Espírito Santo também possa nos dar essa ousadia, que mesmo em meio às perseguições do nosso tempo, mesmo em meio às perseguições dentro de casa, muitas vezes, quantas vezes nós somos perseguidos dentro da nossa própria casa, mas não somos nós, não é pelas nossas forças. Enquanto nós estivermos agindo pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos ir além. Mas a partir do momento que nós entregarmos a nossa vida a Deus, abrir o nosso coração para o mover do Espírito Santo, é Ele que vai nos dar essa potência, Ele que vai nos levar além e nos dar a sabedoria necessária para atravessar mares, oceano, tempestades, e não renunciar a Jesus Cristo, que é o mais importante. E São Sebastião sabia disso, porque a glória dele, a alegria dele não estava nessa terra, mas estava no céu, na presença de Deus. No entanto, que ele queria sim se tornar Marte. No entanto, como eu disse, ele não morreu ali na base das flechas, ele não morreu, né? Ele foi cuidado, e após ser cuidado, ele tornou-se ir anunciar o reino de Deus. Ele tornou-se um testemunha vivo de que Deus agia na vida dele, que não era ele, mas que era o Espírito Santo. Isso levou várias e várias conversões de tantos pagãos, soldados, de tantas pessoas que serviam aqueles falsos deuses, a ter uma experiência com Cristo vivo, a ter uma experiência, a serem batizadas no Espírito Santo de Deus. E após isso, após fazer um belo trabalho, após anunciar o reino de Deus, ele se entrega ao imperador. E assim ele derramou seu sangue, ele foi martirizado. Então que possamos pedir agora ao Espírito Santo de Deus que não seja nós. Eu peço por mim, peço para que você peça por você também, que não seja você, mas que seja o Espírito Santo a te impulsionar, que seja o Espírito Santo a me impulsionar, que eu não tenha medo, que eu não, mesmo em minhas fraquezas, que eu possa estar com os meus olhos fixos no Senhor, porque somente Ele é capaz de me fazer ousado, de não me fazer ter medo, como São Sebastião não teve medo naquele tempo que os cristãos derramavam o seu sangue, que eram severamente perseguidos. E hoje, por tão pouco, nós renunciamos à nossa fé, nós negamos o nome de Jesus Cristo, às vezes não diretamente, mas indiretamente nas nossas atitudes do dia a dia. Mas eu peço que o Espírito Santo venha agora quebrar tudo que há em mim e fazer um novo, porque eu quero que a minha casa esteja edificada na rocha, não em areia movediça que logo vem um vento e derruba, mas que possa de fato estar edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Então venha, Espírito Santo, que somente o Senhor é capaz de me levar além. Não é pelas minhas forças, mas é pelo teu poder e pela tua unção, Espírito Santo. Então que São Sebastião possa interceder
por nós, ó Deus.